Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho assim muitíssimo importante, não só nos dias atuais, mas isso perdura porque está na Bíblia, está na Palavra de Deus. A gente vai falar um pouco sobre o que é a lei da semeadura e como isso impacta as nossas vidas e também as vidas dos nossos filhos, das gerações futuras. É importante que a gente entenda isso. Então, para início, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos. Nós vamos falar no capítulo 4, mas não vamos falar sobre a parábola do semeador, não. Nós vamos falar onde Jesus ele falou sobre a parábola da semente. E diz assim, ó, Marcos capítulo 4, versículo 26, diz assim, ó, e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha esse detalhe, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice porque está chegando a ceifa. Então aqui Jesus está falando sobre a parábola da semente. E ele mostra para nós aqui de uma maneira bem clara, simples e objetiva que existe um processo que é natural. Ele está descrevendo aqui um processo na natureza, que o homem ele lança a semente na terra e vai dormir, vai descansar, e quando ele se levanta, seja de noite ou de dia, isso mostrando um período de tempo, essa semente brota e cresce e ele mesmo nem sabe como. Aí ele lançou aquilo, mas é uma coisa que ele mesmo nem sabe explicar exatamente como que aquilo ali nasceu. Mas uma coisa é certa, foi lançada e o processo natural que a natureza ensina para nós, ele se concretiza. É um processo. Então, o que eu vou conversar com vocês é exatamente sobre essa lei da semeadura que a natureza ela mostra para nós. Por quê? Porque é simples dizer assim, ó, a minha vida, a sua vida é resultado. Então, nós temos o nosso lado material, físico, né? Nós temos o nosso lado emocional e temos o nosso lado espiritual. E falando em lei da semeadura, a gente precisa se ligar em o que eu estou semeando no meu lado físico, o que eu estou semeando no meu lado emocional e o que eu estou semeando no meu lado espiritual. O que estamos semeando nessas áreas. É bem verdade, é confirmado isso pela palavra de Deus que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, esse vídeo é para chamar a sua e a minha atenção a respeito do que exatamente nós estamos semeando nessas áreas da nossa vida. Por quê? Porque a minha vida, a sua vida é resultado. E aí vamos lá para o lado físico. Você agora vai buscar na memória o que você tem feito e imagina isso como uma semente que você tem lançado na tua vida, no teu corpo, de maneira que você tem convicção de que isso em um determinado momento a semente vai germinar, vai brotar, vai crescer e você vai ter um resultado disso. Então eu vou dar um exemplo bem clássico aí. Se você não cuida do seu corpo físico, não faz uma atividade física, eu estou dizendo em geral, uma atividade física. O nosso corpo ele foi criado para estar em movimento. Se você não faz absolutamente nada para cuidar do seu corpo de modo a não somente enfeitá-lo, né? Porque tem gente que fala assim, eu cuido do meu corpo, mas é só a estética. Não, você tem que cuidar
de dentro, de todo o sistema. Não é só a estética, não é só a embalagem, não. É legal cuidar da embalagem? Claro que é legal. Claro que é. É louvável isso. Agora, você precisa semear também lá na raiz. Você tem que semear dentro, ou seja, fazer alguma coisa para que melhore todas as funções físicas do teu corpo. Lembre-se disso. No lado emocional, você precisa também trabalhar essa área. E aí, eu gosto de dizer o seguinte, para essa questão emocional. O doutor Augusto Cury, ele diz que o mal do século ou das gerações futuras é a questão da ansiedade, estresse, tudo voltado para a área emocional, psicológica. E o que nós vemos, muitas das vezes, vou dar um exemplo aí bem clássico, as pessoas, elas gostam de assistir desgraça. Elas gostam de ver coisa ruim na televisão, nos meios de comunicação. O que você está semeando no teu emocional? Se você doa horas do teu dia olhando e ouvindo coisas ruins, coisas que não vão agregar nada de bom para você, para o teu emocional. Se você está em contato constantemente com notícias e com visões de coisas ruins, é isso que o teu emocional vai agregar. Essa é a semente que você está lançando no teu lado emocional. Então é preciso que a gente entenda que assim, não parece que, ou melhor, parece que não tem nada a ver, né? E olha como Jesus falou aqui, a questão da semente. Lançou a semente e passou um tempo, ele nem percebeu, aquele homem, ele nem percebeu, sem se dar conta. E ali nasceu, germinou. Então, se você, por exemplo, gosta muito de assistir filmes de terror, ora, o que o filme de terror, isso na minha opinião, contribui para você no teu emocional? Ele traz alegria para você? Ele ensina ou incentiva você a ser alegre? Muito pelo contrário. Ele ativa em quem assiste, em nós que assistimos muitas das vezes, ele ativa em nós o medo, a tensão, o drama. Tá? Então, isso tudo vai permear o teu emocional. E essa é a semente que você está lançando na sua mente. De outra maneira, falamos do lado espiritual. No lado espiritual, se você busca viver as coisas de Deus, no seu espiritual, as coisas boas, a Bíblia diz assim, ó, portanto, meus irmãos, tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for justo, nessas coisas é que vocês devem pensar. Então é a questão espiritual. O que você está alimentando? Existem pessoas, nós sabemos que nós como cristãos, nós sabemos que tem um outro lado. Existem pessoas que alimentam o seu lado espiritual com as coisas do mal, ainda que de forma espiritual, mas elas alimentam assim. É a semente que elas estão lançando. E se ela dá oportunidade para uma semente do mal cair na sua mente, na sua mentalidade, o espiritual dela vai se formar dessa maneira. E aí por isso que acontecem coisas aí terríveis e a gente fica, nossa, como que pode uma pessoa tomar uma atitude dessa? Por quê? Porque essa pessoa ela está completamente em desequilíbrio. Ela está completamente em desequilíbrio. O que está sendo semeado na vida dela são sementes daninhas. São coisas que vão crescer e que vão, na verdade, danificar a vida dela nessas três áreas. Então vamos ficar atentos porque não é o Eduardo que está dizendo. A Bíblia ensina. A lei da semeadura, ela serve para o que você semeia de bom, mas também serve para que você se deixa semear na tua vida, na tua mente, de mal. E isso vai repercutir lá na frente. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Tão certo como nós respiramos aqui, isso vai se cumprir. Essa semente, ela vai germinar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a Bíblia comprova. A Bíblia atesta isso. Então,
Eu vou convidar você que você leia e guarde, e se você puder anotar, você anote esses versículos que a Bíblia chama a nossa atenção para essa questão da semeadura. Diz assim, ó, em Mateus 7,12, Jesus falou assim, portanto, o que vocês querem que vos façam, vocês também devem fazer. Olha, bem claro. Se eu quero o bem para mim, eu também tenho que desejar o bem para o meu próximo. Olha outro versículo. Gálatas 6:9. Diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha o que Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele diz, não se cansem de fazer o bem. Por quê? Porque haverá um tempo em que vocês vão colher. Que tempo é esse? O tempo de Deus. Essa palavra é direta para você que está aí, esperançoso, trabalhando, se empenhando, se dedicando numa obra, num projeto, e muitas das vezes parece que está demorando. Mas a realidade que Deus vem falar para você é que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Nós, muitas das vezes, nós queremos apressar as coisas de Deus. Mas guarda essa palavra. Deus sabe o tempo exato de te responder, abrir ou fechar as portas para que você seja abençoado. Então, você não pode desfalecer, não pode desistir. Não cansemos de fazer o bem. O outro versículo que Paulo escreveu em Efésios 6:8 diz o seguinte, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Olha Paulo mais uma vez trazendo à tona aos Efésios. Cada um receberá do Senhor. Ele é que vai recompensar. Nesse momento, eu chamo a sua atenção para que nós, como cristãos, pessoas de Deus, tenhamos a convicção que todo o bem que você faz, Deus, de alguma maneira, trará para você algum benefício. Ou para você, ou para as suas gerações futuras. Isso é importante, hein? Não só para você, mas as suas gerações futuras também. E o último versículo está em Gálatas 6:7. Tudo que semear, vamos colher. Diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque todo o que o homem semear, isso também ceifará. Pronto. Definimos aqui a nossa lei da semeadura. Se você quer colher bênção, semeie bênção. Agora, minha mãe dizia o seguinte, que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Era um bordão que minha mãe dizia. E é verdade. E a Bíblia está dizendo aqui, a lei da semeadura está na natureza, mas na vida do homem ela se confirma também. Porque se não fosse assim, Paulo não estaria escrevendo aos Gálatas dizendo, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Então que possamos ter entendimento que a lei da semeadura é a sua vida, a minha vida é resultado. Aí eu vou para outras coisas. Gordura é resultado. É resultado. Vou fazer o quê? Isso é a parte física. Estresse emocional, essa coisa toda do lado emocional, depressão, é resultado. Então, a gente precisa entender que a Bíblia chama a nossa atenção, a sua atenção. Olhai para mim e sereis salvos. Buscai ao Senhor. Ele é o refúgio. Ele é, a Bíblia diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, você precisa ter essa convicção. Tudo que você semear, você vai colher. Se você buscar em Deus, Ele estará pronto a te socorrer, a estender as mãos e modificar, mudar, né, a tua situação atual. Mas eu também tenho que deixar claro o seguinte, nem tudo serão flores, não. No meio de uma semeadura, tá, numa plantação, em muitas épocas,
essa plantação ela é atacada por pestes, né? Então, só para a gente exemplificar, não quer dizer que você estando em Deus, você não vai passar por dificuldades. Mentira. Se alguém está pregando dessa maneira para você, é mentira. Nós seremos provados sim, seremos tentados sim, mas com o Senhor teremos vitória, em nome de Jesus. Então, se você gostou dessa palavra, deixa o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas, tá? Para que todas essas pessoas encontrem o refúgio, encontrem a certeza de que em Deus somos mais do que vencedores. E a lei da semeadura, ela serve para nós, os que estamos em Deus, mas também serve para aqueles que não estão, tá? Porque às vezes a gente pensa, né, que não, mas a realidade é que serve para eles também. Essa lei se cumpre, é natural. Então, que Deus te abençoe e lembre-se, a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.